Muito bem-vindos a mais uma noite de trabalhos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. É com muita alegria e com muito amor que recebemos a cada um dos irmãos, encarnados ou desencarnados, para mais uma noite de trabalhos e de profundas reflexões do Evangelho de Cristo. Nesse momento, convido a cada um dos irmãos, cada um à sua maneira, para que eleve os pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga de trabalho da casa, e peço que convide gentilmente ao seu anjo da guarda a estar contigo neste instante, para que assim ele possa auxiliar a cada um de nós a compreender as premissas doutrinárias e recebermos em equilíbrio as bênçãos que advêm do plano maior. Por isso pedimos muita luz, muita paz e muito amor em todos os trabalhos que estão sendo realizados nesta casa que é uma seara de Cristo. Que assim seja. Durante o mês de setembro, em todas as segundas e todas as sextas-feiras, antes da palestra, um evangelizador, um evangelizando vão aqui trazer para nós uma mensagem referente ao Setembro Amarelo. E a Karina, a tribuna é sua, junto com o seu evangelizando, para trazer essa mensagem de amor e de paz aos nossos corações. Valorização à vida, a gente vai trazer algumas palavras para vocês. Na semana passada, eu fiz uma introdução, sobre como surgiu essa campanha, alguns dados da OMS e finalizei com uma frase de como o nosso centro espírita pode nos ajudar. Então, hoje, dando continuidade, eu trouxe para vocês um texto, uma reflexão do autor Newton Cardoso, do dia 12/9/2019. Reflexão sobre Setembro Amarelo. Quando ainda estamos no plano espiritual, preparando a nossa reencarnação, temos uma visão ampla do que vamos enfrentar aqui. Somos ajudados por vários espíritos amigos e muitos parentes espirituais também, que torcem para que tudo dê certo conforme o planejado. O local onde vamos nascer e os pais que teremos são situações já programadas. Também está no contexto nossa aparência física e algumas das deficiências em nossos órgãos ou sentidos que temos que ligar para essa reencarnação. O espírito que somos sabe o que enfrentará, sabe dos problemas, alguns até graves, e embora tenha coragem para nascer, não sabe se vai conseguir cumprir com êxito essa proposta. Mas mesmo sabendo, ele ainda recebe muitas ajudas do plano espiritual e aqui na Terra. É da misericórdia divina o esquecimento do passado, por ocasião do nascimento. Isso para possibilitar que, ao encontrarmos com alguns desafetos de vidas passadas, possamos nos reencontrar com estes e resgatar aqueles erros e falhas. Por isso o esquecimento. Acontece que muitos de nós, ao longo da vida, arrumamos problemas, os quais não estavam dentro do programado, e o fardo então se torna pesado demais. Angústias, desânimos da vida, depressão e principalmente a melancolia
que é a vontade que o espírito sente de abandonar o corpo e voltar à pátria espiritual, nos aflige. Mas muitas vezes essa melancolia, unida à falta de fé e depressão profunda, causa uma confusão mental e acabam as pessoas pensando em tirar a própria vida, acreditando que assim estará tudo resolvido, pois, perdendo a fé, que é o mais importante, não vislumbra nada além da vida. O suicídio é o maior dos crimes que podemos cometer, pois interrompemos a nossa trajetória aqui na Terra, gerando um débito ainda maior, pois, além de não concluirmos o que efetivamente nos comprometemos de fazer antes de nascer, cometemos uma grave transgressão. Vemos todos os dias pessoas nascendo com os mais diversos defeitos físicos e encontramos na literatura várias explicações devido a isso, cujas consequências, muitas, se originam de suicídios pretéritos. Certamente, o suicida de hoje vai enfrentar muita angústia numa próxima vida e terá ainda que resgatar os débitos que não concluiu nesta. Deus nos criou para sermos vencedores. Ninguém vem à Terra para apenas sofrer, e não está em nossa programação de vida interromper a nossa vida. Lutemos por essa tão abençoada vida que recebemos de presente. Sempre haverá uma saída. Ninguém sofre por acaso. Ninguém está abandonado aqui na Terra. E agora, o Evangelizando, Serafim Neto, ele vai ler para vocês um texto do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Serafim Neto, evangelizando do SEDEC. Setembro Amarelo é um lembrete importante de que a vida de cada um de nós tem um valor imensurável. O Setembro Amarelo não é apenas sobre prevenção, é sobre criar conexões reais, oferecer apoio. A gente nunca sabe tudo sobre alguém. Pergunte, escute, ajude a valorizar a vida do outro. Um texto do CVB, Centro de Valorização da Vida. Ele só quer chamar a atenção. O que leva uma pessoa a fazer isso? Tinha a vida toda pela frente. Tanta gente com um problema de verdade. Nem fala essa palavra, suicídio. A palavra é forte, choca. Mas falar de suicídio não aumenta a probabilidade dele acontecer. Falar abertamente do assunto demonstra acolhimento com quem enfrenta o problema e pode evitar o pior. Também é importante colocar uma luz sobre os sinais. Mudanças de humor, isolamento, alterações no apetite, problemas de sono. Sentimentos negativos, irritabilidade excessiva. Os indícios nem sempre são óbvios. Às vezes, eles podem se esconder atrás de sorrisos. Por isso, é importante colocar uma luz para o que não se pode ver. Se você precisar de ajuda, peça. Se você puder ajudar, acolha. Cuidar do próximo é o caminho. Muitíssimo obrigado a Karina e ao Serafim Neto pelas palavras. Boa noite para vocês. Três.
Então recebemos hoje, à noite de hoje, o Murilo Neves para falar do Evangelho do Cristo aos nossos corações. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Tem alto, está saindo som aí? Abaixo. É porque eu falo alto aí, ele abaixou por conta disso. 1, 2, 3, pronto. Aqui, pronto. A palestra de hoje, eu já falei sobre esse tema com vocês em 2021. Em 2020, eu faço aniversário em dezembro, no último dia do mês, 31 de dezembro. E em 2020, no meio da pandemia, eu me dei de presente ir para uma fazenda onde é uma vinícola para ficar o período do meu aniversário isolado na pandemia e aprender sobre o cultivo da uva e a produção de vinhos. Sempre lembrando desta imagem que está ali na tela, esse desenho do lado de cá, que os espíritos pediram para Kardec colocar no prolegômeno do Livro dos Espíritos. Prolegômeno é a introdução. Aqui está traduzido para puxar muito mais para o francês do que para o português. Na introdução do Livro dos Espíritos, os espíritos desenharam este ramo de videira, de parreira, de uva, e pediu para que Kardec colocasse na abertura do Livro dos Espíritos. E disse a Kardec que era este o símbolo do Criador, o símbolo de Deus. Nas primeiras 10 perguntas do Livro dos Espíritos, elas definem o que é Deus. Deus é o princípio inteligente de todas as coisas, a causa primária de toda a criação e de todas as coisas, é todo o amor infinito e todos os acontecimentos estão Deus por trás. Essa é a definição do Livro dos Espíritos sobre Deus. Como os espíritos superiores compararam Deus como agricultor, como viticultor que cuida das videiras, eu lá então fui entender o que era esse significado da videira, como chama a Igreja Católica e também se chama na Itália, as videiras, que são os pés de uvas. A natureza se dá sempre por uma sucessão de fatos repetidos. Então, primeiro cresce o broto, e esse broto dá alguns galhos, e esses galhos criam folhas. Mais tarde aparecem as flores, e depois das flores vêm os frutos. Os frutos são colhidos, as árvores podadas, e talvez ainda no mesmo ano ou no ano seguinte, os ciclos de renovação se repetem. Novos galhos, novas folhas, novos brotos, novas flores, novos frutos. Este é o poder da regeneração da natureza. A regeneração de começar de novo, de se repetir, de acontecer mais uma vez. O poder regenerador que o Livro dos Espíritos nos conta nada mais é do que a capacidade de cicatrizar em cima daquilo que nos foi cortado ou podado e começar de novo, para florir mais uma vez e voltar a frutificar. Eu não sei qual é a dor que você está passando agora.
Eu não sei qual é a ferida que você está enfrentando, mas eu sei que você está dotado deste poder regenerador. Assim como a natureza está dotada do poder regenerador, e o nosso poder regenerador é muito superior ao poder regenerador de uma videira. A videira é podada todos os anos. Ela passa por tempestades, por frio, por praga, por verme, por bactéria. Muitas das vezes as videiras precisam de remédio para conseguir sair daquela situação, para vencer a praga, para vencer a erva daninha que está roubando dela os nutrientes e a força de viver. Assim somos nós. Muitas vezes nós precisamos de remédio para sobreviver àquilo que está roubando os nossos nutrientes, a nossa força e a nossa vontade de viver. Na vinícola, eu descobri que, assim como nós, seres humanos, as videiras reencarnam e começam de novo uma nova jornada para ganhar vitalidade. Ela passa por uma poda muito severa, que não deixa nenhum galho, só deixa o tronco. E às vezes um tronco muito abaixo da guia. E nela é feita um enxerto para que ela ganhe vitalidade e comece de novo no ano seguinte. Para que ela vença as vicissitudes do parreiral. Para que ela vença as mudanças climáticas que o parreiral vai passar. E nisso eu estava dentro da fazenda, na produção, ouvindo essa visita guiada no parreiral. E quando ele disse que a videira então nascia de novo, eu entendi que ela reencarnava para frutificar mais uma vez. E quando ele disse assim, que a videira passa pelas vicissitudes do campo, eu, apaixonado pelo Livro dos Espíritos, lembrei da pergunta 399. E eu trouxe a pergunta 399 para vocês. Sendo as vicissitudes da vida corporal, vicissitudes é mudanças e dificuldades. Sendo então as mudanças e dificuldades da vida corporal uma expiação dos erros que nós cometemos no passado, e ao mesmo tempo provas para o futuro, quer dizer então que da natureza das vicissitudes pode-se dizer que a gente tem uma existência anterior. Essa é a pergunta. A resposta é imensa, mas eu peguei só um trechinho para vocês. As vicissitudes da vida corpórea constituem na expiação dos erros que cometemos no passado, em vidas passadas, e simultaneamente provas em relação ao nosso futuro. Quer dizer, as dificuldades que nós temos aqui para florescer, para frutificar, nada mais é do que prova e expiação dos erros que nós já cometemos em vidas passadas. Como disseram aqui antes de eu começar, o esquecimento do passado é uma bênção. Porque a gente não se lembra das besteiras que fez, mas tem a oportunidade de brotar de novo nessa vida para recomeçar. Mas como é que eu vou recomeçar sem lembrar o de mal que eu fiz? Só você prestar atenção nos sinais. Daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, de quem você gosta e de quem você não gosta. As nossas tendências nesta vida são hábitos da vida passada. A gente vai descobrindo assim. É necessário então as mudanças,
as vicissitudes da vida corporal, para que nós possamos nascer, envelhecer, morrer e nascer de novo. A videira, sendo podada, ela ganharia o que eu chamaria de vitalidade espiritual, porque ela começa de novo. Aquela foto de lá, que não é o desenho, essa foto fui eu que tirei no Barreirão. Vocês veem que o tronco é grosso e velho. Ele tem 16 anos, ele tinha, em 2020, esse tronco tinha 16 anos. Mas os galhos são finos e estão produzindo. Estes galhos são enxertos de novos brotos feitos ao tronco velho. Terminou a produção de uva, colheu-se as uvas, poda-se todos os galhos, deixa somente o tronco. Faz enxerto de broto nesse tronco velho, veda com fita, e esse broto vira um novo galho. É a reencarnação da videira. Por que reencarnação? Porque ela está usando a experiência do tronco unida à vitalidade do broto. Aí eu perguntei nessa hora, mas por que é preciso isso? E a explicação foi a seguinte: a videira criança, ela não obedece à guia para onde ela tem que crescer. Ela cresce desordenada. Aí eu acrescentei, ela fala muito, ela chora muito, ela dá muito trabalho. E aí ele concluiu, e ela não produz uva. Já a videira jovem, ela cresce próxima à guia, mas ela dá muitas folhas e consome muita energia para crescer e criar folha. E aí eu acrescentei na minha cabeça, e responde os pais, e acha que sabe de tudo, e quer ser o mais inteligente da casa. E aí o agricultor continuou, faz muito barulho e produz poucas e pequenas uvas. Aí ele concluiu, já a videira experiente, ela é concentrada, ela segue a guia, ela produz poucos galhos, poucas folhas, dá muitos frutos e frutos doces, porque ela tem experiência e ela está muito enraizada. Então vai se matando o broto e se mantendo a essência que está enraizada. Em outras palavras, vai se matando o corpo e mantendo o espírito, onde estão armazenadas todas as essências. A videira velha responde melhor aos cuidados do Criador. Corto a videira, enxerto o broto novo, pronto, a videira reencarnou. Esse também é o processo de reencarnação da vida humana. Olhando ao propósito de que nada acontece por acaso, então tem-se o propósito. Qual o propósito de reencarnar? De renascer. E essa é a grande lição da doutrina espírita. Progredir. Qual o propósito de renascer? Progredir. Chico Xavier, nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal qual é a lei. Tudo cresce, tudo evolui, tudo se aprimora. As vistas amorosas de um Criador que nos cultiva diariamente. Então os espíritos, vou ler o prolegômeno agora. O prolegômeno tem umas 10 páginas, mas eu vou ler só esse trecho. Prolegômeno do Livro dos Espíritos. Coloque
no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Aí nesse desenho se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o galho, o espírito é o vinho, o espírito está ligado ao cacho e aos galhos, que é o corpo. Prolegômeno do Livro dos Espíritos. Então, o galho e o cacho de uva é o corpo. A uva, dentro dela, a polpa da uva, que se faz o vinho, é o espírito. E não é sentido figurado dos espíritos superiores, do espírito da verdade, não. Sabe por que não é um sentido figurado? Vou para a pergunta 88 do Livro dos Espíritos agora. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada? Resposta. Para vocês, não. Para nós, sim. O espírito é uma centelha, um foguinho. Mas aí Kardec não se deu convencido, porque ele era questionador, e ele perguntou assim: essa centelha, esse fogo tem cor? A resposta: tem. O rubi, a cor do vinho, mais claro ou mais escuro, dependendo de cada um. Então não é o sentido figurado. O espírito tem a cor do vinho. E quem faz as nossas podas é Deus. O nosso corpo às vezes perde alguns pedaços. As nossas emoções às vezes perdem alguns pedaços. Os nossos amores são levados embora para o mundo espiritual e nos levam um pedaço imenso, um galho enorme, uma raiz profunda. O espírito é luz e vai sempre voltar para lá e para cá, imbuído num amor infinito de Deus que nos dá a possibilidade de recomeçar. Você está dotado do poder regenerador. Eu não sei o que você está sofrendo agora. Eu não sei quais as podas você já sofreu. Mas eu sei dessa força que existe em você. Dessa força que existe em nós. E da presença de Deus em nós, que é o poder regenerador e o poder de recomeçar. Ah, Murilo, mas você fala isso porque você não está em depressão, porque você não está triste como eu a ponto de querer morrer. Eu sei, eu já estive neste lugar. Eu já estive neste ponto de querer morrer, ir embora e desistir. Eu já estive neste ponto de querer desistir e ir embora, de estar preso nas grades das emoções, onde parece não ter saída e não ter fim. Deixa eu te dizer uma coisa. Não foi Jesus que removeu a pedra do túmulo dele. Não foi. Está na Bíblia. Foi o amor de Deus personificado em um anjo que removeu a pedra do túmulo de Cristo. Essa é a prova concreta
que Deus não vai descer à terra para resolver os nossos problemas. Mas como Ele está em todos e em tudo, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele vai se personificar de um ser humano ou de uma situação para remover a nossa pedra. Talvez essa situação para remover a pedra do seu túmulo seja essa palestra. Talvez seja o passe daqui a pouco. Talvez seja o atendimento fraterno aqui da casa. Talvez seja a fluidoterapia aqui da casa. Talvez seja a semana espírita que está chegando. Que é aquele ponto que algo nos toca tão profundamente que desperta em nós o poder regenerador, o poder de começar de novo, o poder da videira podada, sobrando apenas o tronco, que cresce, regenera e dá frutos. Quando você olha para a poda, quando você olha para a dor, quando você olha para o que falta, você não encontra o propósito divino. É preciso olhar lá no fundo. É preciso olhar lá no final, para onde é que estamos indo, para encontrar o propósito. É preciso olhar para o fim, e não no processo, e não no meio, porque a poda é passageira. O Espírito, ele é eterno. Ele tem um propósito contínuo. Aí talvez a gente pode pensar que o Espírito da Verdade, que era um grupo de espíritos que ditou o livro dos Espíritos e também o Evangelho para Kardec, pudesse estar inventando essa história toda, né? De videira, de Deus. Os Espíritos da Verdade falaram para Kardec que Deus é o agricultor, o viticultor que cuida das barreiras e faz as podas. Mas aí parece que eu já tinha escutado falar isso antes, e aí eu fui lá na Bíblia em João, no capítulo 15, no versículo 1 e 2, onde Jesus diz assim para os apóstolos: diz Jesus aos apóstolos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, o Criador corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Todos nós que estamos no propósito de Jesus e não estamos dando fruto, talvez seja isso que está impedindo o nosso poder regenerador. Porque Jesus disse que todo aquele que eu sou a videira da vida, todo aquele que está em mim e não dá fruto, o Criador poda e joga fora, corta. Mas aquele que dá fruto, o Criador poda para dar mais fruto ainda. Quer dizer, não vai dar para passar por aqui sem ter dor. A gente vai tomar umas podas na vida, sabe? Financeira, emocional, profissional, relacionamento. Mas o poder regenerador vem desta ligação que nós temos com a videira de Jesus. Nós estamos ligados a Jesus. E nós estamos dando fruto. O que eu tenho produzido de bom na seara do bem, para que eu possa produzir mais ainda? E Jesus conclui, eu li o versículo 1 e 2 para vocês, e Jesus conclui no versículo 5: eu sou a videira, vocês os galhos.
Quem está em mim, eu estou nele. E isso fará dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora e secará. Repito, eu não sei por qual poda você está passando. Eu não sei o que te foi tirado. E eu não consigo mensurar o tamanho da dor. Mas a saída é se religar a Jesus. No sentido integral da palavra religião, que significa religar a Ele, que é se religar a Jesus. Jesus não fundou nenhuma religião. Nenhuma. Mas Ele disse que Ele é a verdade, a vida e o caminho. Quando nós nos religamos a Jesus, o nosso poder regenerador aumenta. E a gente consegue florir de novo para dar novos frutos. Se a videira não for podada, no ano que vem ela vai produzir menos e frutos menores. É por isso que aqueles pés de uvas que a gente vê na casa das pessoas produzem umas uvas tão pequenininhas com o passar do tempo. E no parreiral o cacho de uva é sempre grande e farto. São as podas anuais. As perdas das nossas folhas, dos nossos galhos, dos nossos corpos, para recomeçar de novo, com mais força, na direção certa, produzindo cada vez mais. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, Murilo, pelas palavras. Poderíamos passar a noite toda escutando nessas elucidações doutrinárias. E é uma curiosidade que eu não sabia dessa relação da parreira que ela passava por poda. Realmente é verdade. Quando nós observamos um pé de uva em uma fazenda, ou colocar a pessoa no poda ele, vai reduzindo uma uvinha miudinha, azeda, né? Azeda, absurdamente sem sabor. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras. Passaremos agora ao segundo momento de nossa reunião. Peço mais uma vez a cada um dos irmãos que mantenha a vibração do excelentíssimo Mestre Jesus. Convido os nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa, para que juntos possamos realizar a transmissão coletiva dos passos. Nesse momento, de maneira muito especial, pedimos aos abnegados trabalhadores do Cristo que se acheguem a cada um de nós, transmitindo essas messes de amor, de paz e de bondade que advém do Pai Celestial, proporcionando o reequilíbrio tão necessário a cada um de nós. Por isso pedimos muita luz, muita paz e muito amor. Que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste gesto, pedimos a fluidificação destas águas. Que a espiritualidade amiga deposite o remédio necessário para a cura e o reequilíbrio de todas as nossas feridas.
Pedimos também a essa mesma espiritualidade que visite aos nossos lares e de maneira muito especial a casa daquele irmão ou irmã interno ao nosso coração, que necessita urgentemente do amparo maior. Pedimos a esta espiritualidade mais uma vez que visite aos abrigos, aos orfanatos, às clínicas e hospitais, levando o bálsamo curador que advém do Cristo Jesus. Que assim seja. Agradecemos imensamente a todos pela imposição das mãos. Encerramos neste momento os trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as turmas de passes a todos os irmãos sentirem necessitados. Deixamos também o convite para o nosso chazinho da noite, para a nossa perinha que está servindo deliciosas pamonhas, para a nossa farmácia fitoterápica, para a nossa livraria e biblioteca e as demais atividades de nossa casa. Que todos nós possamos ter um excelente restante de segunda-feira e uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz e de muito amor. Que assim seja.